muito que bem, vim para mais um Boletim BBB 22 aqui no Já Contei, o seu vídeo direto ao ponto, contando em detalhes como as coisas de fato aconteceram. Pega a pipoca, porque tá babado. Pois muito que bem, minha gente, a noite foi de muita treta e até de término de relacionamento. Por quê? O Lucas tá fazendo um jogo duplo, triplo, ele anda rasteiro. E com certeza essa situação dele e a forma como ele tá se comportando no jogo vai colocar ele em situações bem delicadas, tá? Porque mais cedo ou mais tarde vão pegar as contradições dele e ele não vai ter como se defender. Ele sempre fala pras pessoas aquilo que elas querem ouvir. O Lucas disse inclusive pra Slo que acha que o Gustavo se bater no paredão, sai. Mas, gente, ele é muito falso. Aí ele diz só o que as pessoas querem ouvir. E ele ainda disse isso de uma pessoa que ele acabou se aliando. Então, assim, não faz o menor sentido. Pois bem, além disso, muitas pessoas já começaram a pegar outras contradições do Lucas. O Eli, inclusive, disse que o Lucas citou na semana passada pessoas que ele votaria antes dele, o Pedro, o PA e o Gustavo. E o Lucas ficou com uma cara de confuso, como quem não estava entendendo nada, porque foi pego na mentira. Pois bem, teve farpas entre o Gustavo e a Eslovênia. O Gustavo foi até a Eslovênia saber o porquê dela ter ignorado ele. E a Eslovênia foi recíproco, não olhou e eu não olhei. E ele, mas quem votou em mim foi em você? Quem deveria, na verdade, dar bom dia pra mim era você? E ela, na verdade, pra mim é educação, quando chega no ambiente e fala. E ele não. O Eli foi quem mais me dispôs ontem. Ele falou bom dia, eu falei e tivemos uma conversa civilizada. E ela, eu tava na cozinha, você ficou, passou do meu lado enquanto eu comi e não falou nada. E ele, você falou alguma coisa? E ela, você ficou de cara fechada pra mim, eu não vou falar. E ele, você tava de cara fechada pra mim, eu não vou falar também. Eu fiz alguma coisa pra você? E a Eslovênia, eu fiz pra você? E ele fez? Você me botou no paredão? E ela, e o que tu fez pra mim? E ele, nada. E ela, ainda, né? E ele, nossa, seus argumentos são excelentes, eu tô espantado. E ela, eu posso muito bem olhar pra você e não concordar com algumas coisas. E isso pode ser um motivo. Tipo, tu pensar em me botar no paredão ou votar em mim. E ele, tá, tudo bem, tudo bem. Sei que um dia isso vai chegar o momento de você votar em mim. E vai ser recíproco. Ou pode não chegar ainda. Apenas não concordo com algumas atitudes suas. E o Gustavo provocou. Quais? Quais delas? E ela, você quer falar disso agora? E ele, não, se você não quiser, tudo bem. E ela, você pode me chamar num canto e nós dois conversamos. E ele, não, eu preciso conversar com a Laís. E de fato, ele e a Laís foram conversar. O Gustavo chegou a dizer pra ela, eu tinha esperança de você votar no Eli pra me salvar. E ela, eu te falei que eu ia fazer o que eu pudesse. Eu tentei jogar outro nome. E ele não tinha outro nome. E a Laís tinha. E o Gustavo, o Lucas, e ela podia ser. Eu gosto muito dele, mas nele eu votaria. E o Gustavo, você lembra que na festa você falou? Se ficar entre eu e o Eli, você desempata? Você falou. E ela, eu não falei isso. E ele, olha, então eu escutei coisa. E aí ele falou, eu te colocava como prioridade, você obviamente não me coloca como prioridade. E ela, eu coloco, ele não coloca. Se tivesse colocado, Laís. E ela, você chegou 2 semanas depois. Eu tenho um vínculo muito grande com o meu quarto. Eu iria ser totalmente incoerente se tivesse votado no Eli agora. Vai chegar uma época que vai afunilar e eu vou ter que fazer isso se não tiver ninguém, mas ninguém mais. E a Laís, você entende que eu achei que a Natália não iria votar em você? E aí empatar e o Scooby ia te tirar. Eu tava nessa esperança e tudo mudou. Eu não tive culpa. O seu amigo também, o Arthur, podia ter ajudado. E aí o Gustavo falou, ele não é meu amigo. Eu já falei pra ele que qualquer chance de ser aliado dele acabou quando ele não me ajudou. Aí o Gustavo, ele pagou de casalzinho no domingo, a Natália caiu e votou em mim. E ela, mas tu entende também que não foi culpa minha, que eu tava juntando que ia dar empate e o Scooby ia te tirar. E ele, aí ele escutou isso e puxou a Natália. E ela, mas eu não comentei isso, eu contei pra mim. E aí ela disse, e aí o Gustavo falou pra Laís, o Eli não tem de bobo nada, ele se finge de bobo. Eu entendo os seus motivos de não ter feito isso, mas você tem que entender os motivos de eu estar magoado. E ela, entendo, só que as coisas que você falou ontem foram horríveis. Ele, o que eu falei? Você priorizou o quarto além de mim, isso ficou claro. E ela, pois é, se você pensa assim. E ele, a única pessoa que torceu comigo, pra mim, no bate-volta foi a Natália. E ela, não, você não viu eu rezando pra você, gritando seu nome, não viu, ficou cego? E ele, eu tava cego mesmo, eu tô cego. Aí ela contou que todo mundo tava torcendo porque o Gustavo voltasse do bate-volta, porque a Jade queria mesmo ir pro paredão. E ele falou, então, ó, vocês não estavam torcendo exatamente pra mim, né? Estavam torcendo porque a Jade queria. Aí ela
Laís falou: inclusive, tu fez vários gestos, várias atitudes que eu não concordei. Por exemplo, no ao vivo, aquele gesto horrível que tu fez. Eu acho que não é legal pra você nem lá fora. Então, assim, várias atitudes suas, o que você falou, o jeito que me tratou sem saber, sem você sentar comigo e falar, ué, qual foi? E ele, então, lá, é um negócio de reciprocidade. Eu votaria em qualquer dos moleques pra te salvar, qualquer um. E ela, eu sei, eu reconheço, eu agradeço e eu fiquei mal por isso. Obrigada. Mas a forma que você chegou no jogo foi essa e a forma que eu cheguei não foi essa. E eu nem tô falando de tempo. Eu tô falando da forma que eu cheguei, as alianças que eu fiz. Eu também te priorizo da minha forma, tentando priorizar o quarto. Mas você chegou também criando meio que tipo de que eu voto em todo mundo. Aí ele falou, por isso eu disse que o meu jogo era arriscado. Aí a Laís ainda acha que se votasse no Eliezer, ela podia ser eliminada por isso. E aí, por isso que ela não tomou essa decisão. O Gustavo ainda falou sobre a Eslovênia, as falas dela que não deu nem bom dia pra ele lá no quarto e tal. Que o Vini também não tava olhando na cara dele, e aí a Laís defendeu o Vini. O Vini ficou muito magoado. Ainda cheguei pra ele e conversei, e disse, Vini, ele acabou de voltar, ninguém sabe, né? Você nunca passou por isso, a gente não julga. Aí o Gustavo, você não esbravejou também quando voltou do bate-volta? Eu esbravejei do meu jeito. Daí essas pessoas, Eslo, Vini, que nunca passaram por isso, querem dizer como é que eu devo me sentir? Se ela, no caso a Eslovênia, tivesse dado bom dia pra mim, eu nunca ia tacar a pedra nela. Eu ia falar, bom dia, Slo. Se o Vini conversasse comigo antes do voto, eu conversaria com ele também. Mas agora, não vem falar comigo se você fechou a cara pra mim antes de votar e quando eu volto do bate-volta, você quer vir fazer piadinha? E foi exatamente isso que o Gustavo já tinha falado em outra oportunidade. Pois muito que bem. A Laís diz ainda que votaria na Natália, na Jessi e no Lucas pra salvar o Gustavo. Ele ainda contra-argumentou. E aí o Gustavo fala pra Laís, né? A conversa termina com o Gustavo falando pra Laís que é melhor sim eles se afastarem, porque ele sabe que vai se magoar por causa do jogo. A Laís disse que sabia, né? Ia saber separar as relações do jogo, mas se ele não consegue, tá tudo bem. A gente já tá aqui há 7 semanas convivendo um com o outro. A gente criou uma união muito grande com algumas pessoas, entendeu? E ele sim, eu respeito e admiro, mas eu falei até na minha entrevista que eu não tô aqui pra fazer amigo, não. Amigo eu tenho lá fora. Se eu fizer aqui, ótimo, mas o meu foco não é esse, o meu foco é ganhar. As pessoas confundem muito isso e realmente colocam um sentimento em cima de jogo. Isso eu falei que não ia colocar, mas com você era diferente. Com você, eu esperava botar o sentimento em cima do jogo e eu vi que isso vai me magoar. Então, eu prefiro voltar pro raciocínio que eu tinha antes. Não colocar sentimento em cima de jogo em momento nenhum. E ela, então, você prefere que a gente não continue junto? E ele, no momento, a melhor coisa é a gente se afastar. Porque eu sei que eu vou ter essa mágoa mais pra frente de novo. Se eu esperar algo de você e você não poder me dar por motivos, eu entendo. Mas vai me magoar. E se na próxima semana acontecer isso de volta, eu vou ficar magoado. Mas o carinho por você vai sempre existir. Nisso, a Laís vai pro Lollipop e conta pra Eslovênia o que aconteceu. Foi do jeito que eu esperava que ia ser. E ela como? Boa? E ela não foi boa. Ele fala que me entende, mas que tá magoado, que não tira o sentimento dele, que ele pode estar magoado comigo, mas que eu não ia ser coerente com o que eu faço. Não vou colocar ninguém do quarto, não é esse o momento, eu vou seguir na minha linha até afunilar. Bom, daí, minha gente, o Lucas e o Gustavo também conversaram. O Gustavo falou pro Lucas o que aconteceu com ele e a Laís, explicou toda a história. O Lucas ainda concordou, eles falaram sobre a Nath e o Lucas disse que a Nath só teve a atitude de votar no Gustavo pra se juntar com o Lollipop. E aí, minha gente, o Gustavo detonou a Jade. Disse que ela mais se olha no espelho do que se olha no olho das pessoas e que o que ela fez no discurso dela, da caridade, foi horrível, que foi uma falsa caridade. Aí eles falaram sobre o tal do gesto que o Gustavo fez no ao vivo. Seria um gesto de bater bolo, sabe, gente? Bater bolo. Bater o bolo? Então, é esse gesto aí. Aí o Gustavo disse que é algo que ele faz entre amigos e que fez na emoção por isso. Aí ele entende que não foi muito bom, mas que fez na emoção, que foi uma comemoração e que não teria nada de tanto demais assim. Mas então foi esse o gesto de fato que ele fez. O ali, ó, papã, batendo no bolo, entendeu? Pois bem. Aí a Jade tava lá no Lollipop e disse que o Gustavo viu uma presuntada cortada na xepa e pegou pra fazer pra ele. Aí a Nath e a Jessie avisaram que era de alguém e ele disse, eu não tô nem aí, e continuou botando. Depois colocou, né, disse que não cozinha pra mais ninguém ali e que só vai fazer arroz.
Por outro lado, o Gustavo disse que o alvo dele no jogo da discórdia hoje é a Jade e que vai falar exatamente sobre esse discurso apelativo que ela teve. Minha gente, hoje esse jogo da discórdia vai ferver, vai ser uma treta, vai ser um barraco. Espero que a Dona Globo ajude e dê todas as ferramentas necessárias para que eles de fato briguem e se desentendam de fato. Estamos ansiosos, mas você sabe que você pode dormir, pode ficar tranquilo, pode ficar de boa. Eu vou estar de olho e amanhã eu te conto todos os detalhes dessa história.